participar, filho? Então, já estou gravando, tá? Então, vamos todos fechar os olhos, acalmar os nossos corações e pedir que essa noite possamos receber a bênção do aprendizado, do entendimento desse trecho do Evangelho. Que ele possa nos trazer um despertar, um novo rumo de conduta, novas atitudes, novas ações, porque é somente com saber, com o conversar, com o discutir, que esse aprendizado se fixa e faz com que nós consigamos ter consciência de que devemos ser pessoas melhores. O Evangelho nos traz tanto conhecimento, tanto aprendizado, e assim, pouco a pouco, vamos caminhando nessa estrada longa da vida em busca da evolução espiritual, a evolução de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, e que Jesus, neste momento que entra em nosso lar, abençoe a cada um de nós, abençoe a cada um que mora comigo, que o nosso lar esteja repleto de amor e tranquilidade. Obrigado, Senhor, por estes momentos. Que assim seja. Pessoal, e aí? Indulgência. Vocês já... Alguém leu o textinho lá? Que eu já postei hoje de manhã. Alguém pegou para ler? Ninguém foi lá dar uma colada antes? Ah, a Sônia foi. Eu dei uma lida rápida, assim. Dei uma lida Sim, muito rápida. legal, Eu legal. li, conta. Eu leio toda semana. A Rafa é que digitaliza aí para mim pro PowerPoint. Eu mando em PDF para ela e ela que digitaliza aí para mim. Que massa. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a indulgência, tá? Tem dois e Jesus fala diversas vezes sobre a indulgência, não necessariamente a palavra indulgência, mas ele traz muitos ensinamentos que nos leva ao convite da prática da indulgência, tá? Então vamos lá. Lá em Mateus, no capítulo 7, ele fala assim, ó: como é que vocês veem um cisco no olho do seu irmão, quando vocês não vê a trave que está no olho de vocês? Como é que vocês têm coragem de dizer ao seu irmão: deixa eu tirar o cisquinho do seu olho? A gente tem uma trave no nosso olho. Então, o nosso irmão tem um cisquinho. E a gente se arrisca a tirar... Opa, meu cachorro tá me roubando meu chinelo aqui. Aí ele vai... Vou buscar lá na grama depois meu chinelo. Aí ele fala: vocês têm que tirar a trave do olho de vocês. Hipócritas, tira primeiro a trave do vosso olho e depois vocês vão ver como tirar o cisquinho no olho do seu irmão. Ajudar a tirar o cisco do seu irmão. Porque só ele é que pode tirar o cisco do olho. E aí tem um outro trechinho lá no Evangelho de João em que Jesus conta pra gente a história da esposa adúltera, né? Que ela foi pega, a mulher que foi pega em adultério. E naquela época, quem era pego em adultério tinha a pena de morte, era apedrejado até a morte. E aí trouxeram, e era Maria Madalena, né? Trouxeram aquela mulher, até então ainda não estava ali, para Jesus. Trouxeram para ele, para que ele falava: e agora? Como é que você vai fazer? A lei diz que a gente deve matar ela apedrejada. E ele responde: aquele que dentre vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí, ninguém se arriscou a tirar a pedra. Por quê? Todos nós temos os nossos pecados. E aí, um a um, acabou se retirando. Então, eu queria trazer vocês aqui para a nossa reflexão, tá? Queria vocês aqui. Sônia, me ajuda você primeiro aqui. Vamos lá. A indulgência é esse sentimento tão fraternal, né? Porque o que é indulgência, né? Indulgência é permitir que o outro seja aquilo que ele é, não aquilo que eu gostaria que ele fosse. E a gente tem que perdoar as indulgências, mesmo que o outro cometa muitos erros. Então, a pessoa erra feio, erra bastante, a pessoa, né, ela erra e depois erra de novo, comete o mesmo erro várias vezes.
nós temos que ser indulgentes com ela. Por que nós vamos querer tirar o defeito dela, que muitas vezes é um cisquinho, e a gente esquece da nossa trave? Então, o sentimento da indulgência, que é permitir que o outro seja aquilo que realmente ele é, esse sentimento é um sentimento pura fraternidade. Ele não vê o defeito dos outros, mas, quando os vê, deve ocultá-los. Deve dar uma amenizada. Eu não vou sair contando para todo mundo que a pessoa tem um defeito de ser arrogante. Nossa, ele é mal educado. Eu tenho que ocultar isso, eu não tenho que contar. Ele que se exponha para o outro, entendeu? Eu não vou contar para todo mundo que a pessoa tem o defeito de estar traindo a esposa ou o marido. Eu vou ficar quieto. Eu não vou sair contando para Deus e o mundo. Então, deve ocultá-los. E aí a pergunta que eu queria fazer para você, Sônia, é o seguinte: devemos criar uma desculpa plausível para evitar que se propague a maldade para as pessoas que cometem os erros? Desculpa plausível, não mentira. Sim, devemos ocultar, porque é aquela coisa, às vezes o cisco no olho da pessoa está no nosso também. A gente pode estar errando e jogando a culpa no outro, né? Aquele gesto que eu falo, apontar o dedo, enquanto tem 3 notando, ainda tem um que dá retorna. Por que eu tenho que só atacar, né? E colocar desculpas plausíveis, desculpas que se propaguem, sim, para evitar tudo isso. No nosso dia a dia, até que a Lília fala do trabalho, a gente vive muito isso, né? As pessoas querem colocar sempre o erro delas em cima dos outros. Então, isso eu já vivo, e comigo eu já trabalho isso comigo, essa de colocar a minha desculpa em cima do outro. Antes de eu apontar o dedo, eu já estou vendo o meu erro, né? Então, assim, a gente deve evitar, sim, essa propagação, a gente deve evitar, sim, essa maldade, maledicência de maldade, né? Nós devemos, sim, porque se hoje a gente assopra para alguém pode estar soprando também para a gente. Tem toda essa questão também, né? Legal. Sônia, você mencionou aí de uma colega de serviço, né? Alguma coisa, você comentou do seu serviço. Não, coloca assim que a Lília também faz colocação do serviço dela, né? Que a gente vive muito isso no serviço, no trabalho, né? Então, no trabalho é um perfeito ambiente para a gente treinar a indulgência. Porque vira e mexe, a gente está num grupinho e tem um outro grupinho. Então, agora que você está nesse grupinho, nossa, fulano de tal, ele é tão preguiçoso. No ambiente de trabalho, ele é tão preguiçoso, meu Deus do céu, eu não estou aguentando mais. E aí, o que a gente faz? Ah, ele é mesmo. E não sei o que. A gente alimenta aqueles defeitos. O indulgente, o que ele vai fazer? Ah, ele é preguiçoso, você vai parar e pensar. Mas outro dia, se não fosse ele me salvou de uma. Ou seja, você vai jogar uma água naquela fogueira em que a pessoa está querendo colocar lenha para falar da preguiça do outro. Ele pode até ser preguiçoso. Pode até ser. Mas ele também deve ter qualidades. Então a gente tem que. O indulgente está sempre olhando as qualidades dos outros, para quando esse alguém cair numa roda de conversa, você exaltar as qualidades. O ambiente de trabalho é o lugar mais perfeito para eu treinar a minha indulgência, né, Sônia? É o melhor lugar mesmo. Falo para você, meu aprendizado bem truncho, bem incisivo. Legal, Sônia. O gostoso aqui do Evangelho Terapia Online é isso, né? A gente está com a Sônia, que está lá em Maceió, Alagoas, na chuva, mas está no calor. Aí a gente vai lá agora para o sul, para Vanessa, no Rio Grande do Sul, que está tomando um chimarrão, Vanessa. Frio. Isso é sempre. Aqui o motivo é calor, chimarrão, frio, chimarrão. Legal. Ô, Vanessa, então me ajuda aqui na reflexão aí. Põe o chimarrão de lado aí e traz pra gente aí. Vamos pro frio do Rio Grande do Sul? É claro que as leis humanas devem ser executadas. Elas existem para que elas sejam executadas. Porém, o indulgente deve atenuar situações chocantes e apenas dar bons conselhos àqueles que erram feio e bastante. Por exemplo,
né? Uma pessoa roubou. Tem a lei dos homens. Eu não vou ocultar isso da lei dos homens. Quando eu falei, uma desculpa plausível, o indulgente dá uma desculpa plausível. Então a pessoa roubou. Eu não vou omitir da justiça que ela roubou. Mas eu vou atenuar as situações chocantes. Ela roubou sim, mas uma sugestão. Faltou oportunidades, ela roubou por causa disso. E tentar dar bons conselhos a essas pessoas. O que você acha disso, de dar bons conselhos àqueles que erram feio e bastante? Assim, ó, assim, eu acho que a escola é um lugar que é todos os dias. Ser professora, você deve viver isso todo dia, né? Todos os dias. A gente fala com o pai, a gente fala com o aluno, a gente fala com vó, a gente fala com o pai separado, a gente fala com casa de apoio, a gente fala com várias coisas. Não tem como tu não ter culpados, e nem ter injustiçados, e nem ter vítimas, né? O que eu procuro sempre, quando se tem que tomar uma posição em relação a algum fato, que seja muito forte, que assim, é tu ver o contexto de cada coisa, né? Porque assim, olha, são sujeitos. Nós nos relacionamos com sujeitos e cada um vai ter uma moral diferenciada. Tem gente que acha certo, outros vão achar errado e vão justificar o porquê. Cada um vai ter sua visão, né? Basta a gente entender e conseguir não dar o conselho, mas levar a reflexão daquele ato. Isso. Eu acho que levar a reflexão é melhor que dar conselho, né? E cabe Porque nós só sermos indulgentes com eles que erram bastante, sim, né? sim. Não é o julgamento, mas a reflexão, assim, ó, estabelecer, olha, se estabeleceu isso. Se fosse na posição, tu tivesse na posição dele, com essa postura, qual postura que tu teria? Ah, mas eu sou diferente por quê? Né? Quando tu começa trazer reflexão, a pessoa consegue perceber pouco, porque o sentimento ainda fica, mas trazendo sempre a razão, depois, mais tarde, a gente vê a reflexão e a mudança do comportamento, né? Eu acho que conselhos são bons a partir do momento quando tu analisa o contexto e traz sempre a reflexão em cima. Sim. Senão ele fica vazio, né? Sem um tribunal, né? Sem um tribunal. Senão o conselho fica vazio, né? Sim, Você tem que porque trazer a reflexão para o contexto, conselho ter uma validade bacana. a gente foca muito no erro, mas a gente não foca no processo que levou o erro e nem no contexto onde o erro foi feito. E às vezes nós temos um círculo que te leva ao erro, justamente já esperando o julgamento ou tu errar. Legal. E a maledicência, ela faz isso, né? Dentro de um grupo. Eles vão fazer todas as situações para te errar. Daqui a pouco tu vai cometer o erro e vai ter um tribunal pronto para fazer a acusação e o julgamento, e encerrou. Legal. E quando tu escuta partes, eu acho que é interessante, não só o conselho, mas a reflexão da situação que levou, né? Para não se repetir. Obrigado, Vanessa. Gostei da sua colocação. Vamos seguir em frente aqui. A Lilian vai me ajudar agora aqui. Ô, Lilian, na próxima perguntinha. Quando a gente critica os erros alheios, seria porque consideramos que somos melhores que o outro? Qual é a minha ascendência moral para poder julgar o outro e criticar o outro, Lilian? Uma, né? Porque quem nunca errou? Eu acho assim que o outro, ele é um espelho da gente. Tudo que a gente vê de errado no outro, que a gente critica, é porque no fundo a gente faz igual, mas a gente não tem essa consciência, entendeu? E aí quando você vê aquilo exteriorizando em outra pessoa, e você vê como é feio, né? Como é errado, e aí você acaba, não sei explicar, mas eu acho que você acaba se sentindo incomodado com aquilo, mas no fundo é porque você também faz aquilo, ou faz coisas piores também, né? Por exemplo, quando a gente critica o colega de trabalho, que a gente fala que ele é preguiçoso, mas será que eu tô dando o meu melhor no meu serviço também? Será que eu nunca deixei passar nada?
sabe? Não existe ninguém perfeito. Nós somos seres errantes. Senão ninguém estaria aqui, né? Hoje ele está preguiçoso, amanhã pode ser eu, né? Com certeza. E igual a Sônia falou, enquanto a gente aponta um dedo, tem 3 apontando pra gente, né? E é o que Jesus fala, né? A gente quer tirar o cisco do olho do outro e sendo que tem uma trave gigante no nosso. Exatamente. Como se o nosso fosse melhor que o deles, né? Fosse mais tranquilo, né? Legal, Lilian, obrigado, viu? Juliana, deixei você por último. E aí, vamos participar? Legal? É tranquilo, não é? Eu posso tentar, porque é tudo muito novo assim pra mim, sabe? Mas sabe, Juliana, o gostoso do Evangelho Terapia é que não tem certo e não tem errado. Tem as trocas de experiência. Então, de repente, a minha verdade não é a verdade da Vanessa, não é a verdade da Sônia e é diferente da verdade da Lilian. E aí a gente faz essa troca. E aí a partir do momento que eu te ouço e você traz a sua percepção, é a sua percepção, eu começo a ter uma nova visão sobre aquele ponto. Eu não vou querer combater a sua ideia, é a sua ideia. E o legal daqui é isso, né? É o acréscimo de opiniões, entendeu? E aí a gente sai com uma opinião, aliás, a gente entra com uma ideia sobre um determinado tema e sai com 2, 3, 4, 5 ideias diferentes daquele outro tema. E aí que a gente engrandece espiritualmente. Por isso que é muito bacana. Então, assim, fica tranquila, porque o mais legal daqui não é, eu tenho que acertar. Não tem certo, não tem errado. Tem a sua percepção sobre o tema. Entendeu? Deixa eu só complementar, César. Já tem aquele lado que quando você termina essa reunião, você ainda sai refletindo em muitas coisas do seu dia a dia, né? Porque hoje eu tenho minha opinião agora, mas depois disso tudo eu começo a ver que existem várias opiniões que eu posso até reconstruir, né? E é exatamente isso, a reconstrução. Legal, Sônia, obrigado pelo complemento. Então, Juliana, eu li o trechinho lá do Evangelho e aí eu queria trazer essa reflexão aqui para você. Quando vamos começar somente a julgar os nossos corações, julgar os nossos pensamentos e julgar os nossos próprios atos? São 3 perguntas em uma, né? E aí, eu tenho que julgar o meu coração, que é os meus sentimentos, o meu pensamento e as minhas atitudes. Quando que nós vamos começar a fazer isso? É difícil, né? Gostoso é julgar a atitude dos outros, né? Ele errou! É mais fácil olhar pro outro do que pra gente, né? Mas eu acho que é treino diário, né? A gente ter essa reflexão, tentar ter, né? Em momento do nosso dia ou quando acontecer alguma situação, a gente começar a refletir, né? Sobre os nossos atos, pensamentos, a situação que aconteceu, né? É a gente começar a refletir na gente, né? Primeiro, ao invés de julgar o outro. Legal, Juliana. Então, quando que a gente tem que começar? Hoje, né? Hoje, A gente tem que começar todos os dias analisando os nossos sentimentos. Todos os dias analisando os nossos pensamentos. A partir do momento em que a gente pensa mal de alguém, é um bom pensamento? Nossa, por exemplo, o presidente é um idiota, o outro candidato é um ladrão, o outro é um corrupto, o outro é um isso. O que eu estou pensando? Eu preciso julgar os meus pensamentos, né? a gente tá mais presente também, né? Para observar antes de agir, né? Até os pensamentos, né? Então, a gente observar mais como que tá os nossos pensamentos. E é difícil, né, Juliana? Sim, Ser juiz de treino si que a gente próprio. tem que dar o tempo todo. Ser juiz de si próprio não é fácil, né? É um desafio.
É um desafio, como você diz, diário, o tempo todo. Legal, Juliana. Obrigado, viu? Imagina. Ô, Sônia, vamos lá, trazer você de novo para a próxima reflexão aqui. Por que é mais fácil, Sônia, ser severo com o outro do que consigo próprio? Sempre é com o outro, né? Por que é mais fácil julgar, ser severo com o outro e com nós? Nós somos tão brandos, nós somos tão especiais, né? Aham. É porque a gente sempre acha que a gente nunca erra, que a gente sempre está certo, nem sempre é isso, né? Então, pra gente é mais fácil ser severo com o outro, querer julgar o tempo todo o outro, não julgar a si próprio. Então, assim, a gente tem que muitas vezes se julgar, se conhecer a si próprio, depois, nem julgar, que nem julgar e condenar quem faz isso faz Deus. Já começa por aí, né? E eu falo assim que hoje eu aprendi, ano passado, num curso de relacionamento interpessoal, que não existe a crítica construtiva, existe o feedback. Você dá uma resposta, mais uma resposta até plausível, né? Antes também de se avaliar para poder dar uma resposta feedback, mais ou menos nessa parte. Então, realmente, é muito mais fácil ser severo com o outro e não consigo mesmo. Que a gente deveria primeiro ser severo com a gente, né? Nos julgar e nos reeducar, vamos dizer, para poder a gente poder conversar e fazer uma colocação melhor com o outro. Eu gostei do jeito que você colocou. Primeiro, nós devemos ser severos conosco. E em segundo, nós temos que ser duro conosco. E em terceiro, nós temos que apontar o dedo para os nossos defeitos. E em quarto, a gente tem que continuar olhando para a gente. Né? E para o outro? O que a gente tem que fazer? Na primeira pergunta, né? Dar bons conselhos para aqueles que erram feios e bastante. Né? Buscar atenuar os erros de uma forma plausível, né? Mas nunca apontando o erro do outro. Né? Exatamente. Legal, Sônia. Obrigado, viu? Agora eu vou trazer a Vanessa aí. Vamos lá, Vanessa. Essa conexão aqui, eu adoro fazer essa conexão. Sair do Nordeste e vir para o Sul aqui. Somente Deus é quem julga em última instância. Quando criticamos ou julgamos, é porque estamos se passando por Deus, Vanessa? Também não. Também não. Dureza, Eu acho hein? que isso vai muito Que responsabilidade se passar por Deus, hein? daquele orgulho pessoal, né? De eu achar que eu tenho mais conhecimento, então eu diminuo o outro, né? E eu acho que a instância, quem escreve é Deus, não adianta, né? Basta a gente ter fé e acreditar. E aqui assim, ó, eu acho que o evangelho é tão perfeito, como Jesus fala muito da função da caridade. Quando tu te diminui, tu consegue entender o não julgamento, né? Por um lado, né? E tu acaba não indo ajudar, mas tu indo te ajudar, né? É isso que eu tenho feito muito. Porque assim, ó, o que te faz melhor nessa vida? Não tem. Se a tua vida não é essa. Aqui não é a vida verdadeira, né, Vanessa? Sim. Então Deus julga. E a gente não sabe qual a maneira que ele vai julgar. Nós não sabemos o que passa no íntimo das outras pessoas, né? Eu adorei o jeito que você colocou aí, né? Às vezes a gente critica o outro para rebaixar o outro, para tentar se elevar, né? Isso é uma máxima. Quando a gente coloca alguém para baixo, é para poder se sentir superior. Sendo que a gente deveria fazer exatamente o contrário, né? Sempre quando a gente vai conversar com alguém, dar um conselho, ajudar, a gente tem que se rebaixar para poder atingir a pessoa de uma forma mais plena. Sim, porque quando tu te coloca, olha, a palavra ajudar já começa assim, tu tá dizendo que o outro tá menos do que tu. Você se coloca numa situação palavra, superior, né? E às vezes as pessoas não percebem, porque eu ajudei fulano. Não, eu me ajudei. Eu preciso dessa atitude para mim conseguir entender que eu não sou tudo isso, para diminuir o meu ego mesmo.
É isso Eu acho mesmo. que é isso. E assim, ó, quais os meios que o Senhor julga, que Deus julga, a gente não sabe. A gente não é Deus, a gente não conhece, né? A gente só tem alguns mandamentos, mas a gente não sabe. Né? Quem é a gente para julgar, né? Quando muitas vezes nos pegamos pecando ou criticando ou pensando que é pior, né? Às vezes. É, os sentimentos que a gente desperta, os pensamentos que a gente desperta, e aí eleva a gente a praticar atos infantis. Então a gente precisa se observar mais e apontar menos o dedo aos outros, né, Vanessa? Sim, nós estávamos falando de sentimento na semana passada, né? Foi. O adultério no pensamento, né? É. Né? É o bem que leva. Porque às vezes eu posso não falar que eu estou ajudando, mas a minha postura é de, de soberba, né? De ser melhor que e fazer melhor que. Isso já leva a uma cadeia de reações negativas, né? Legal, Vanessa. Obrigado, viu? Lilian, deixei você aqui agora para essa pergunta. Se a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus, podemos lembrar que se alguém cometeu um erro terrível hoje, né, a gente tem que raciocinar. Em outra época, poderia ter sido eu quem cometeu um erro muito similar. Então, quando a gente aponta o dedo para um assassino, a gente passou esses dias aqui, a Vanessa e a Sônia não sabem, mas a Lilian e a Juliana e a Rafa sabem, teve um assassinato domingo retrasado de uma moça muito nova aqui, fazendo faculdade. Ela estava na Unicamp, né, aluna da Unicamp, estudante da Unicamp, e comoveu a cidade. E o cara matou. Quantos... Ex-aluna da minha mãe, César. Ela foi aluna da sua mãe. Lá no ângulo. E eu conheço, eu sou muito amigo do pai dela, né? Assim, muito amigo não, eu tive eu trabalhei junto com o pai dela. Então foi um negócio muito triste que aconteceu aqui, né? A gente ficou tudo Foi aquela comovido. moça de 19 anos? Acho que ela tinha um pouco mais. A Maiara, eu acho que ela tinha 19 mesmo, não é? É. 19 Não foi que o rapaz matou ela na frente da faculdade que o pai dela foi pegá-la? Não. Acho que ela tinha uns 20, 23, 24. Ela foi caminhar e o rapaz foi roubar o celular dela. Acabou saindo nacionalmente aí o assunto, né? Mas aconteceu isso. Esse rapaz cometeu, é o que eu falo, tem que a justiça dos homens deve ser exercida. Se ele tem um desvio mental, precisa ser tratado. Mas como a gente acredita na reencarnação, e a reencarnação é a justiça de Deus, a gente tem que lembrar, num outro momento, em outra época, né? Há 500, 1000, 1500 anos atrás, sei lá, ou na vida anterior, poderia ter sido eu cometer um erro similar, parecido. Então, fala para mim, Lilian, e aí? Como é que a gente deve proceder nessas situações se a gente acredita na reencarnação e em um outro momento eu poderia estar na mesma evolução espiritual deste rapaz que cometeu esse crime bárbaro? César, foi exatamente o meu pensamento quando aconteceu isso aqui. Porque no dia, assim, eu fiquei muito chocada. Todo mundo né? ficou chocado. Inteira. E acho que a gente que é mulher sentiu mais ainda, né? Porque a gente se sente insegura de não poder sair sozinha, não poder estar onde a gente quer. Então, é uma situação que gera um sentimento negativo na cidade inteira. E esse foi exatamente o meu pensamento. Ele fez isso, mas quem sou eu para julgar ele? Eu não sei. Deus, graças a Deus, eu tive o dom do véu do esquecimento, né? Todos nós. Ninguém lembra da vida passada. E tem que ter um motivo para isso. Porque eu não sei se eu matei minha mãe numa vida passada e agora eu tô aqui para reparar esse erro, né? Ou um irmão, sei lá, a gente não sabe. Então eu não vou apontar o dedo para ele e criticar ele, porque eu não sei do meu passado. Eu sei dessa vida, né? E nessa vida eu já errei muito também.
E não é porque ele fez isso que eu vou taxar ele de seja lá do que for. Agredi-lo, né? Porque que isso não vai curá-lo. Isso eu fiquei muito chocada, porque apareceu em todos os jornais, né, da cidade, da região. E aí eu vi os comentários, as pessoas falando assim, ai, tem que matar ele, vamos fazer com ele o que ele fez com ela, que não sei o quê. Aí você tá se igualando, né? Exatamente isso. Você vai ser tão mal quanto ele foi com ela. E não é assim que a gente deve proceder, né? Ele tem que pagar aqui na lei humana, né? E na lei divina é um karma que ele gerou e que vai ter que resgatar. Mas não cabe nós a querer fazer com que ele pague através da lei divina, né? A lei dos homens ele vai pagar, mas na lei divina não cabe a nós, né? O que cabe a nós na lei divina é, numa próxima oportunidade, dar mais orientação para que ele não chegue a esse ponto. Dar mais amor, mais respeito, mais carinho. Exatamente. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma carta que ele deixou para a mãe dele. E aí nessa carta ele falava que ele nunca teve amor, que ninguém gostava dele, que ele era tratado como um bicho. Então, aí eu fiquei pensando, olha para você ver, são vários fatores que levam a pessoa a chegar nesse estado, né? E a gente tem culpa quando a gente olha para o colega do lado e vê que ele precisa de uma certa atenção e a gente ignora. É. Legal. Que é isso? Legal, Lilian. Obrigado, viu? Só colocar uma observação aí das situações que acontecem, né? E eu acho muito assim que a lei da terra, para muita gente, tem que ser como vocês falaram, julgar, de colocar, de condenar, né? E muitas das vezes, essas questões que acontecem, eu vejo muito pro lado espiritual. Teve que acontecer. Abalou a situação, abala. Mas do lado espiritual, ele tinha que acontecer, que é justamente a reencarnação das situações de cada um. Que às vezes a gente só pensa em morrer dormindo ou, né, até sendo atropelado, mas às vezes a gente tem que passar essa situação espiritual, que foi justamente a lei divina que propôs tudo isso. Então a gente muitas vezes o pessoal fala assim, faz a mesma coisa, realmente está condenando aqui na terra, mas a condenação maior é espiritual, né? O julgamento maior é espiritual. É uma situação que abala. Toda situação que eu olho, abala, mas eu vejo muito o lado de Deus. Só Deus sabe o motivo maior de tudo isso. E a gente é que está procurando entender. O que você está falando aí, Sônia, é sobre o karma, né? Sobre o karma. Então, eu falei há umas 2 semanas atrás, lá no Minuto... eu falei umas 2 semanas atrás sobre o karma, né? Todos nós acabamos tendo um karma, alguma coisa trazendo de outras vidas, mas a gente também não pode banalizar e achar que tudo que acontece com a gente é um karma, né? Essa menina sofreu esse atentado, né? Pode ser que seja um karma, mas pode ser que seja um acidente, pode ser que não estava programado na lei divina e esse cara interrompeu a vida dela. Talvez ela tivesse uma vida programada em casar, em ter filhos e ser uma profissional e foi interrompido, né? Então a gente não pode acreditar que tudo no universo está pré-determinado. Pode ser sim, mas pode não ser. Eu não acredito que ele já veio, eu não acredito que esse rapaz já veio com a finalidade de matar alguém. Muito pelo contrário, né? Ele veio com a finalidade de evoluir espiritualmente e deixar de ser um assassino. Então a gente não pode achar que tudo foi escrito por Deus, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Não é o caso do escrito por Deus, é o caso da sua vida lá atrás das reencarnações. Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Eu me lembro todos os acontecimentos daquele filme de Chico Xavier, As Mães de Chico Xavier. Sim. Aquele filme, assim, a cada vez que eu vejo uma nova exemplo e experiência também.
né? São situações que a gente tem que passar, né, para você evoluir, e veio para passar para evoluir também. Sim. Então, tudo é uma sequência de destino, que fala assim, nosso destino a gente traça, mas nosso futuro pertence a Deus. É só isso. É isso mesmo. O nosso futuro pertence a Deus. A gente vai construindo ele devagarzinho, mas é isso mesmo. Legal, Sônia. Agora eu vou trazer a Juliana para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Juliana, tá por aí ainda? Tô sim, é que a minha internet tá um pouquinho ruim. Não, mas se você quiser deixar o monitor desligado, não tem problema. Pode deixar o monitor desligado e a gente vai conversando aqui. A última perguntinha para você, Juliana. Se desprendermos energia somente para analisar as nossas imperfeições, será que poderemos assim ter dias mais calmos e noites mais revigorantes? Ao invés de eu perder tempo, energia, de eu ficar olhando para o defeito dos outros e focar só dentro de mim, isso vai me fazer melhor, ter dias mais calmos e noites mais tranquilas para dormir? Sim, eu acho que sim, porque às vezes a gente se irrita com o comportamento de uma pessoa, perde a paciência, né? E isso vai gerando um sentimento ruim na gente. E se a gente conseguir, né, não ter tanto esses pensamentos com as pessoas, olhar mais pra gente, talvez a gente vai ter um dia mais leve, mais calmo, e vai gerar mais autoconhecimento na gente mesmo. Perfeito, Juliana. Você falou exatamente a reflexão que eu vou colocar para o tema de agora, né? Um autoconhecimento de si próprio, né? A Juliana falou isso. Olha a reflexão que eu trouxe aqui sobre esse tema, né? Conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates isso há 2.500 anos, 400 anos antes de Cristo. Conheça-te a ti mesmo e verás que haverá muito que fazer em ti e terás que resolver os problemas que hão dentro de ti. E não terás tempo para observar as pequeninas falhas daqueles que caminham junto de ti. Sejamos severos conosco e indulgente para com os outros. E aí, quando a gente for fazer uma crítica, o que é uma crítica verdadeira? Eu trouxe uma crítica verdadeira. Para que a gente consiga ter uma crítica verdadeira, deve contar 3 ingredientes. Então, quando eu vou criticar uma ideia, não uma pessoa, tá? Então, que a gente fala, então eu não posso mais criticar. Não, eu devo criticar. Mas eu devo criticar o quê? A ideia e não a pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa que eu não me afinizo muito e ela vem com uma ideia que eu me afinizo menos ainda. Mas essa pessoa eu tenho que procurar coisas boas nela. A ideia, sim, a ideia eu posso ir contrária à ideia dela. Mas essa crítica que eu fizer contra a ideia dela tem que ter 3 ingredientes fundamentais. Primeiro, essa crítica tem que ser verdadeira. Ela não pode ter uma conotação para beneficiar alguém ou algo ou ser mentirosa. Ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser hipócrita. Segundo, ter uma solução plausível. Eu não posso criticar alguém por algo que ela está fazendo ou a ideia da pessoa, mas eu não ter uma outra solução plausível. E o terceiro ponto, você deverá fazer parte da solução. E aí sim eu tenho direito de criticar a ideia de alguém, nunca a pessoa. Tá joia? Então, pessoal, sejamos indulgentes às imperfeições alheias. É esse o convite do nosso Evangelho e Terapia de hoje. Beleza? Vamos encerrar. Não esqueça que eu vou estar colocando o link do nosso bate-papo. Divulguem para que esse tema possa atingir mais pessoas possível. Tá bom? Então, gente, vamos fechar os olhos mais uma vez, agradecer imensamente a presença de Jesus em nosso lar, abençoando este bate-papo tão salutar, essa troca de ideias, troca de experiências tão importante que faz com que nós consigamos
encontrar o nosso caminhar. Com muita alegria, encerramos o nosso bate-papo dessa noite, com novos aprendizados. Que assim seja. Gente, obrigado para vocês. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado, viu? Até semana que vem. Até semana que vem, gente. Boa noite. Tchau.